Christopher Watt e Shannon Catherine Watt pareciam ser um casal perfeito. Casados desde 2012, moravam em Denver, no estado de Colorado, junto com suas duas filhas, Bella, de 4 anos, e Celeste, de 3. Eram uma linda família, muito admirada pelos amigos e conhecidos. Shannon era uma mulher muito simpática e carismática. Ela trabalhava com marketing. Por conta disso, tinha o costume de compartilhar muitos dos momentos com a família em redes sociais. Postava fotos com as meninas e fazia muitas lives. Mostrava seu cotidiano com a família e sempre dizia que Chris era um excelente marido e pai. Eles eram uma família muito feliz. Em meados de 2018, esse ambiente de felicidade não parecia mais o mesmo, mas isso era só entre eles, pois a Shannon continuava se mostrando muito feliz nas redes sociais, sempre passando a ideia de família feliz para todos. Enquanto por dentro, ela percebia que algo estava diferente. Ela sentia que o Chris já não demonstrava tanto interesse por ela. Ele andava sempre muito frio, enquanto ela era completamente apaixonada por ele. Ela chegou a comentar sobre isso com alguns amigos mais íntimos, que ela sabia que não queriam contar a ninguém. Ela achava que o problema era com ela, então ela fazia de tudo para salvar o amor deles. Enquanto ela procurava um problema em si, o que estava acontecendo na verdade era que o Chris tinha iniciado um relacionamento extraconjugal com uma colega de trabalho dele. Ou seja, ela tentava resolver um problema nela, enquanto na verdade o problema era nele que estava traindo ela. O tempo passava e cada vez mais ficava claro que ele tinha uma amante. Nesse mesmo ano, Shannon descobriu que estava grávida pela 3ª vez, chegando a pensar que talvez esse terceiro filho pudesse ajudar ela a ter a atenção de seu marido de volta, já que ele sempre demonstrou gostar muito das filhas dele, e a reação dele foi positiva, pelo menos era o que todos achavam. Após um tempo, Shannon faria uma viagem de negócios. Não era a primeira vez que ela viajava para outra cidade pelo trabalho, era algo de costume, e essa viagem duraria 3 dias. Quando ela voltou de viagem, uma amiga dela levaria até em casa. E durante o trajeto à noite, ela, já de 15 semanas de gravidez, disse para a amiga que não se sentia bem e que ela iria ao médico na manhã seguinte. Shannon então pediu para essa amiga ir com ela, já que era uma de suas amigas mais íntimas. Pela manhã, no dia 13 de agosto de 2018, essa amiga foi de carro até a casa de Shannon para levá-la ao médico. E ao chamar na porta, ninguém atendeu. Ela notou que o carro estava na garagem, então possivelmente Shannon não tinha saído sozinha. Ela mandava mensagem, tentava ligar, mas não dava em nada. Então ela olhou pelas janelas do primeiro andar e notou que as coisas de Shannon estavam lá. Daí pensou que ela havia desmaiado, porque a mesma já havia dito que não estava bem. Então ali no desespero, ela resolveu ligar para a polícia. Ao ligar para a polícia, ela disse que na noite anterior, Shannon não estava bem e que ela não abria a porta e nem atendia o celular, e que algo de errado estava acontecendo. A polícia chegou e fez o mesmo que a amiga, mas não deu em nada também. Não havia nada de suspeito na casa, a não ser o fato de que Shannon não respondia pelos chamados. Os vizinhos foram questionados, mas ninguém tinha visto nada suspeito. A polícia então conseguiu falar com Chris por telefone. Ele estava no trabalho, alegando não saber do que estava acontecendo, e que ele saiu para trabalhar às 6 da manhã enquanto Shannon e as filhas dormiam. Foi então que houve o primeiro fato digno de suspeitas. Os policiais pediram a permissão para entrar na casa e ver se Shannon estava bem. Chris se recusou e disse que iria até lá. Os policiais acharam estranho, mas até aí tudo bem. Pensaram que ele só não tinha entendido a gravidade do problema. Alguns minutos depois, ele chegou na casa e abriu a porta para os policiais. A casa foi revirada e nada de Shannon e das meninas. O estranho era que tudo da Shannon estava lá. O carro, a carteira, o celular, tudo. Devido a tamanha estranheza, os policiais perguntaram se havia tido alguma briga na noite anterior que a deixasse brava e a fizesse sair de casa com as meninas sem levar nada. Chris disse que não, que estava em processo de divórcio, mas que não havia brigado com ela. Disse que ele chegou lá pelas 2 da manhã e que pelas 4 já estava levantando para o trabalho.
e que de manhã eles apenas tiveram uma conversa e que haviam decidido realizar então um divórcio. Acontece que toda vez que o Chris era questionado por alguém, ele mudava um pouco a história. Além de falar e agir de forma muito calma e suspeita, fazia parecer que a situação atual de sua esposa grávida e suas 2 filhas terem desaparecido era algo nada cogitável de preocupação. O vizinho disse aos profissionais que tinha uma câmera de segurança instalada que conseguia filmar um pequeno trecho da entrada da casa da família. A polícia então pediu para ver essas imagens e o Chris foi junto. Foi nesse momento que, por volta das 5 da manhã, foi possível ver o Chris estacionando o carro bem perto da porta da casa, colocando algumas coisas na caçamba de sua caminhonete. Assim que ele viu que foi filmado, a calma que manteve até aquele momento desapareceu. Ele se comportou de um jeito que seria muito mais prudente lá no começo, quando ele soube do sumiço de sua família e toda essa situação. No dia seguinte, a notícia do desaparecimento delas já estava espalhada por todo o país. O Chris chegou a dar entrevistas fazendo apelos por informações, pedindo para que elas voltassem, mas sempre de maneira muito calma. Durante as investigações, foi descoberto que ele tinha uma amante, e que era colega de trabalho dele, Nicole Kessinger. Ela foi interrogada e disse que ele dizia que estava se separando e ainda afirmou que eles não tinham um relacionamento muito certo e que não era nada fixo. Por mais que ela parecesse suspeita, não houve nada da parte dela que pudesse provar a participação em tal crime. Em 15 de agosto, as autoridades convidaram Chris para realizar um teste de polígrafo, o qual ele aceitou sem hesitar, tornando-se cada vez mais um suspeito do caso. O homem, como os oficiais já esperavam, falhou no teste. A partir daí, o objetivo era fazer com que ele confessasse a verdade por trás do desaparecimento que havia parado o país. A primeira versão do criminoso foi a de que ele teria pedido o divórcio para a esposa e ela, em um acesso de raiva, estrangulou as 2 filhas. Em seguida, ele a estrangulou, jogando os 3 corpos em um tanque de petróleo em seu local de trabalho, o que não fazia o menor sentido. Acusado formalmente do dia 21 daquele mês, o assassino seria levado ao tribunal para responder sob crimes de assassinato em 1º grau, interrupção ilegal de gravidez e adulteração de cadáver. Entretanto, a verdade completa ainda não tinha sido revelada. Confessando ser responsável pelas 3 mortes, Christopher Watt foi sentenciado em 19 de novembro a 5 prisões perpétuas. Ele permanece na Dogwood Correctional Institution, uma prisão de segurança máxima em Wisconsin. Já era certo que o Chris tinha matado as 2 filhas e a esposa, mas os detalhes do crime só foram revelados em março de 2019. Em entrevista à polícia, Chris finalmente contou a verdade. Em uma discussão com a esposa, na qual o psicopata pediu o divórcio, ela afirmou que ele nunca mais poderia ver as filhas. Ele então a estrangulou até a morte, ainda na cama que eles dormiam. De repente, Bella entrou no quarto e viu a mãe desacordada. Assustada, perguntou o que tinha acontecido. O pai apenas falou que ela não estava se sentindo muito bem. Sua próxima ação foi envolver o corpo da falecida mulher em um lençol, enquanto a criança de 4 anos assistia à cena. O homem colocou o corpo da primeira vítima na caçamba de sua caminhonete, pegou as filhas e dirigiu até uma área remota. Parou em um campo abandonado e tirou o corpo de sua esposa de dentro do veículo. As meninas, apavoradas, perguntavam o que ele estava fazendo. Foi quando ele voltou ao carro e sufocou Celeste, enquanto a irmã observava. Após ver que a filha mais nova havia morrido, levou seu pequeno corpo e atirou em um tanque de petróleo. Retornou para a caminhonete e utilizou o mesmo cobertor para asfixiar Bella, deixando seu cadáver no mesmo tanque. O que poderia ter levado Chris Watts a matar toda a sua família, sendo que eles pareciam ser tão felizes? Ao tudo que indica, a versão feliz da família era na verdade somente da parte de Shannon e das crianças. Ele se envolveu com outra mulher e queria se livrar das responsabilidades com a família dele e começar uma nova vida. Só que ao invés de ele se afastar delas, ele decidiu dar um fim a todos e agiu no dia seguinte como se nada tivesse acontecido, como se a família dele nunca tivesse existido. CC first. Flight overhead. Did she struggle at all? I think so.
they went down to Bella. Tell me what happened there. She said, what happened to Cece? Every time I pulled my eyes, I started to see her saying, Daddy, no, and that was it.